política, né? E aí foram 4 anos na Lemos Brito. E aí foi uma experiência muito rica, aí sim. Aí nós poderíamos falar de uma rede, não sei, eu não gosto muito da expressão, porque parece constituímos, pensamos. Não, nós tivemos momentos lá de muitos presos, né? Era uma galeria. Eu tenho a série, né? Galeria F, Lembranças do Mar Cinzento. É uma galeria é um semicírculo, né? Porque as cadeias brasileiras elas têm a ver com o panóptico americano, e tem aquela torre no meio e tudo. Né? Ela está lá até hoje, ainda não caiu, não. Eu já voltei lá não sei quantas vezes. Eu não tenho essas coisas de não voltar, de não. E nem me. Não fico no desespero ao ver. Não, não é. Não quer dizer que não é. Chocante sempre é. Ali a gente viveu uma experiência riquíssima. Volto a dizer, o cão morde à noite vai revelar toda nunca, vai revelar essa experiência. Né? Podia ter 20, podia ter 10, podia ter 30, podia ter no máximo 40 prisioneiros políticos ali. Mas deve ter passado uns 100 ali, pelo menos. Né? Mas é uma especulação. Eu não tenho os números todos, embora eu sou capaz de lembrar quase os nomes todos. Né? E ali a gente teve uma experiência rica, primeiro fechados, um em cada cela. Aí eu tive a experiência, minha primeira experiência jornalística, porque eu que fui o redator do chamado Jornal de Notícias, que eu fazia, fizemos um rádio, um transistor, radinho de pilha, para ser mais claro, entrar, e eu ouvia de meia e meia hora o noticiário, e ali pelas 5 da tarde eu começava a redigir. Eu anotava tudo já, e lá pelas 5 da tarde eu começava a redigir. Era um meio papel ofício que eu cortava, frente e verso, quase tuitando. Não é a expressão, é hoje que a gente usa, né? Mas eram notícias de 2 linhas no máximo para poder caber bastante. E chegado o horário, a gente tinha o negócio embaixo na cela de luz, que passava, tinha um jeito de passar, e passava o jornal no horário, às vezes quando eu atrasava um pouco, o pessoal começava a bater e tal, porque era o nosso meio de comunicação. Aí chegava a última cela, queimava-se esse jornal. Hein? Só? Não, não existe. Uma tristeza. Eu adoraria ter. Que era uma maravilha, mas não tinha jeito, né? Depois abriram-se as celas, acabou isso, não precisava mais, aí era conversa e a gente ia, aí veio, quando as celas foram abertas, durante o dia, porque eram abertas, aí a gente passou a ter uma experiência muito mais rica, e entrou televisão, e a gente tinha cursos mesmo, de antropologia, de história, de marxismo, do diabo, entravam os livros. Acho que hoje está pior do que ontem. Eu falei, entrava na cadeia. Eles censuravam se botava carimbo, entrava. Eu lia de Marx ao diabo lá. E fazíamos cursos de toda a natureza ali dentro. Que tipo de notícia, desse jornal de notícias, que tipo de notícia que vocês... Ué, veja, e se diz assim, o Vietnã do Sul tentou atacar, não sei o quê, a guerra da Argélia, assim, eu sabia, não precisava ser exatamente, mas não era interpretativo também, né? Manifestação na França, né? Na América Latina, isso, aquilo. E eu ia compilando as notícias porque não tinha muito espaço para ouvindo no próprio rádio com toda a limitação, mas a gente tinha condições de noticiar de uma forma que entendêssemos a conjuntura, porque a questão nossa é sempre estar preso, mas antenado com o que está ocorrendo ali fora. Né?
mudou o bispo daqui de Salvador, tudo isso nos interessava, né? Tudo. Dom Avelar chegar foi um avanço extraordinário para nós, por exemplo. Nós ali dentro discutimos uma vez, foi uma discussão duríssima, no coletivo, porque tinha um coletivo, uma república sem um chefe, era uma coisa muito interessante, porque era decisão democrática coletiva, não tinha um chefe, cada reunião tinha um que dirigia, mas não tinha um chefe, tinha uma espécie de constituição interna do coletivo, eu elaborei essa constituição, no sentido de que tinha regras, no sentido de que ali as organizações não podiam existir. Veja, no coletivo era um homem e um voto. Nunca a AP votando assim, a LN votando assim. Não, isso era proibido. Era um coletivo. E isso conseguimos manter a unidade o tempo inteiro, o que é raríssimo nos presídios políticos brasileiros. Dava racha em tudo quanto é lugar. Nós nunca rachamos. Nunca. E fizemos greve de fome. Eu participei de uma de 13 dias. Só água. Mas ali nós éramos poucos. Era ainda já o ano de 74, eu saí só no final, em abril. Nós fizemos 13 dias de greve de fome. E dessa eu participei, mas os companheiros fizeram outras, né? E foi um coletivo muito rico politicamente. Não tem paraíso na Terra, tem divergências terríveis, tudo isso, mas uma experiência unitária. Nós sempre conseguimos, com todas as divergências, manter a unidade e estabelecer regras. Quem era a comissão de cozinha, quem era a comissão de limpeza, quem dirigia tinha um artesanato, com o qual nós fazíamos bolsa, isso, aquilo, vendíamos e conseguimos fazer finanças, por isso que eu estou falando da rede que vocês estão procurando, com finanças que os familiares faziam, levavam as bolsas, vendiam, traziam para pagar advogados que aqueles com menos renda não podiam pagar, né? Tinha a comissão de esportes. A comissão de esportes era das mais duras até. Ela chegou, porque nós tínhamos time de futebol também. Jogávamos entre nós e jogávamos no campeonato da cadeia contra os presos comuns também. Era o Colorado, o nosso time. E num baba interno, quer dizer, entre nós, o Eduardo Khrushchevsky e o Paulo Pontes trocaram porrada. Normal também. Isso, futebol é assim, é coisa do futebol. Mas aí nós suspendemos Paulo e Khrushchevsky por 6 meses. Nós éramos muito duros. 6 meses de punição. Não jogarão bola. Os presos comuns fizeram um abaixo-assinado pedindo que a gente suspendesse a punição deles. E nós dissemos negativo. Aqui nós não admitimos essa briga. Não admitimos, porque nós não queríamos. Nós queríamos dar esse exemplo para os presos comuns, para dizer o quanto a gente era duro, porque nós precisamos ter uma relação com eles de aproximação e distanciamento. Não é simples. A gente via muita gente morrer lá. Na nossa frente, a gente via. Então, a nossa relação com os presos comuns era de muito respeito. Eles respeitavam a gente, mas também tinham um certo medo. Eles sabiam, a gente tem assaltante de banco, tem isso, tem aquilo. Eles tinham algum medo também, né? Eu ia te perguntar o que isso acontecia em São Paulo, os presos comuns teriam esse respeito tão grande pelos presos políticos, imagina. Como eles tinham por nós aqui. Quando ocorreu uma rebelião, lá, acho que creio que 72, uma rebelião de arrebentar a cadeia inteira. E eu via a grade ser arrancada como se fosse folha de papel, porque os homens, quando se juntam, não é brincadeira. Mas eles vieram perguntar na nossa galeria: arrebenta tudo aqui, a gente não mexam aqui. Nós dissemos, porque senão eles vão dizer que somos nós que estamos conduzindo vocês. Toquem a vida, mas não aqui. E era incêndio em tudo quanto é lado, a nossa galeria ficou intacta. Piorou porque aí o diretor disse, foram eles mesmo, porque veja, a galeria deles está intacta e tal. Mas não tinha o que provar, e nem era verdadeiro. Nós não estimulamos rebelião nem nada. E nós também fomos solidários com o time deles,
uma parte, mas isso era clandestino. Vicente era uma grande liderança, um grande assaltante de bancos, sujeito muito inteligente, com alguma leitura, e ele planejou uma fuga. Mas veja, eu estou falando hoje aqui porque soube depois, porque nem nós sabemos. Theo e Paulo resolveram entrar e iriam sair com eles na fuga, né? E aí era para abrir um buraco, tudo cinematográfico, um buraco e tal, e sair do outro lado. E começou a operação. Só que o Theo e o Paulo desciam com essas cadeiras de diretor de cinema, que fecha assim, sabe como é? Desciam, os dois, ficavam lá sentados e tal, bárbaro, não sei o quê, e depois botava o saco de terra dentro da cadeira e subia com a cadeira pesada para burro, fechava a cadeira e subia. E jogava nas privada, né? Na terra. E o buraco está abrindo, o buraco está abrindo. Hein? Aí é que tá. Um dia deu esgotamento da cadeia. Aí a culpa recaiu sobre Sergipinho. Sergipinho era um louco completo, de pai, mãe. O Sergipinho atirava lá para ele, aí trancaram ele na cela forte e tal. Né? Passado um mês, voltou à terra de novo. E aí um dia o Vicente disse, Theo, amanhã nós vamos embora. Fizeram tudo. O Theo disse, não dá, nós já consultamos o BR, e o BR disse que não tem estrutura para sair. Não tinha estrutura para segurar, né? Aí eles foram embora, houve ajuda de gente nossa, gente do BR, de gente fora aqui, eles fugiram. Depois foram presos e tal, mas aí é outra história, né? Então, nossa relação com os presos comuns sempre foi muito boa e solidária, de alguma forma, né? Muito interessante. Em relação aos presos políticos de outros estados, vocês, de alguma maneira, Mantinha contato, sabia, conhecia e estabelecia contatos, e nisso o Renzo foi absolutamente essencial. O Renzo era um perigoso pombo-correio do ângulo da... E era mesmo. Ele não perguntava nada. Se você dissesse, leva essa carta aqui para lá, ele levava, mas podia ser um documento da organização também, ele levava e ele não perguntava o que era. Ele foi um pombo-correio essencial no Brasil inteiro, o padre Renzo Rossi.